Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero recomendar a leitura fantástica desse livro aqui, O Jarro de Pandora, uma visão revolucionária e igualitária sobre a representação das mulheres na mitologia grega, de Natalie Haynes. Ela está fazendo uma pesquisa fantástica sobre a mitologia grega, né, sobre as figuras femininas. Ela tem outro livro sobre isso também, mais focado na figura da Medusa. Este livro aqui, só para vocês terem uma ideia, vai tratar de Pandora, Jocasta, Helena, Medusa, as Amazonas, Clitemnestra, Eurídice, Fedra, Medeia e Penélope. E eu quero ler, os capítulos são bem extensos, tem uma longa pesquisa que ela faz sobre essas figuras, sobre os contextos mitológicos e também históricos sociopolíticos das realidades sociais em que esses mitos ficavam, né, na mente, no imaginário dessas pessoas. Eu quero ler o início do capítulo sobre Pandora, tá? Porque vai ter uma pintura sobre a personagem mitológica, e eu não vou ler o capítulo todo porque ele é bem longo. Cada figura feminina da mitologia grega, ela vai fazer uma ampla explanação, né? E se aprofundar muito nessas configurações femininas, mas eu quero ler o início do capítulo sobre Pandora, tá bem? Quando pensamos em Pandora, provavelmente temos uma imagem na mente. Ela tem uma caixa nas mãos ou está sentada ao lado de uma. Ela está abrindo essa caixa porque está curiosa para ver o que há dentro, ou porque já sabe o que está lá e quer que o conteúdo se espalhe. Esse conteúdo é abstrato, mas terrível. Todos os males do mundo que, em seguida, serão libertados e recairão sobre nós. E ainda bem, sabemos exatamente a quem culpar. A linda mulher que não podia deixar de se intrometer para tornar tudo pior do que já estava. Obviamente, essa é uma história que ressoa com a de Eva. Faça o que quiser no Éden, diz Deus a Adão. Coma de qualquer das árvores, exceto daquela, árvore do conhecimento, que apesar da interdição tem fácil acesso, ao lado daquela persuasiva serpente falante. Eva é então criada, mas Deus não lhe diz o que ela pode ou não comer. Presumimos que tenha ouvido isso de Adão, pois ela sabe o que dizer quando a serpente, que Deus também criou, lhe pergunta se não pode comer de nenhuma das árvores do jardim. Sim, Eva responde, nós podemos, só não dessa, porque então morreremos. Na árvore do conhecimento? Pergunta a serpente. Não, você não vai morrer. Você será capaz de distinguir o bem e o mal, como Deus. Eva divide a fruta com Adão, que estava ao seu lado, como nos diz o livro de Gênesis. E a serpente está certa, eles não morrem, embora Eva seja recompensada com dores excruciantes no parto por ter dado ouvidos à serpente, cuja existência e voz são de inteira responsabilidade de Deus. Pandora, porém, tem sido particularmente mal servida pela história, mesmo em comparação com Eva. Esta, pelo menos, ouviu a serpente e comeu a coisa que lhe disseram ser perigosa. Pandora não abriu uma caixa, nem por curiosidade, nem por malevolência. De fato, a caixa não aparece em sua história até o poema Os Trabalhos e os Dias de Hesíodo. Foi traduzido para o latim por Erasmo no século XVI, bem mais de 2 milênios depois de Hesíodo. Erasmo estava procurando uma palavra para transmitir o sentido do pitos grego, que, de modo geral, equivale a jarro. Como descreve o estudioso clássico e tradutor M.L. West, Hesíodo se referia a uma espécie de jarro de cerâmica de 1 metro ou mais de altura para mantimentos. Os jarros gregos são estreitos na base e se abrem na boca. Eles não são particularmente estáveis. Basta vê-los nos museus de antiguidades clássicas para notar as muitas rachaduras e os reparos que revelam sua fragilidade intrínseca. Muitas vezes, esses jarros de cerâmica são bonitos, verdadeiras obras de arte finamente redecoradas, mas não são
O recipiente que necessariamente se escolheria para armazenar um conjunto de males que causariam à humanidade tristezas incalculáveis durante milênios. Além de qualquer outra coisa, como testemunhará sem a menor alegria qualquer um que já tenha limpado o chão de uma cozinha, nem sempre as tampas fecham muito bem. E nós ainda temos a vantagem das tampas rosqueadas, algo que Pandora certamente não tinha. O Ocidente conjectura se Erasmo confundiu a história de Pandora com a de Psique, outra personagem da mitologia grega. Esta sim carrega uma caixa. Puxos, termos geralmente mais transliterado como Pyches, que é enviada ao submundo em uma busca. É certamente uma teoria plausível. Então, Erasmo confundiu as duas mulheres, Pandora e Psique, ou confundiu as duas palavras semelhantes, jarro, pitos, e caixa, puxos, do grego ou do latim. Puxos, né? De qualquer maneira, quem saiu perdendo foi Pandora, porque enquanto abrir uma caixa pode exigir esforço, é bem mais fácil derrubar uma tampa ou quebrar um jarro pesado de cerâmica. No entanto, a imagem linguisticamente adulterada de Pandora abrindo dolosamente uma caixa foi a que entrou em nossa cultura. Nas representações artísticas de Pandora, que antecedem a leitura generalizada de Erasmo, que morreu em 1536, ela é mostrada com um jarro, mesmo que o pintor procure retratá-la como vilã e que a imagem reflita essa intenção. Por volta de 1550, Jean Cossy pintou como Eva Prima Pandora, uma mistura de Pandora e Eva, deitada nua, exceto por um lençol envolto entre as pernas, jarro sob uma mão, crânio humano sob a outra. E há pinturas posteriores que também a mostram com um jarro, a abertura do jarro de Pandora, de Henry Howard, de 1834, por exemplo. Porém, a imagem mais famosa de Pandora é talvez a de cerca de 40 anos depois, quando a reescrita de Erasmo parece finalmente incorporada ao consciente artístico coletivo. Em 1871, Rossetti completou seu retrato de Pandora segurando nas mãos um pequeno porta-joias dourado. A tampa é cravejada de grandes gemas verdes e roxas que se repetem nas pedras que ornamentam uma das pulseiras que ela usa no pulso direito. Os dedos longos e finos da mão direita dobram-se quando ela começa a abrir a caixa. Sua mão esquerda segura a base firmemente. A fissura que se abre entre a tampa e a caixa em si é apenas uma sombra estreita, mas já uma espiral de fumaça alaranjada emana e sobe involuta por trás dos cachos castanho avermelhados de Pandora. Não sabemos exatamente o que está na caixa, mas seja como o que for, é sinistro. Olhe para o lado da caixa mais de perto e logo acima do polegar esquerdo de Pandora, e uma inscrição latina faz as coisas parecerem ainda menos promissoras. Nascitur ignicitur, nascidos em chamas. Rossetti faz ele mesmo a caixa que posteriormente se perdeu. O retrato tem mais de 1 metro de altura e sua profundidade de cor é tão ardente quanto o texto em seu centro. Pandora usa um vestido vermelho que cobre braços e corpo desde seu alto decote redondo. Seus lábios estão pintados em um arco perfeito no mesmo vermelho vivo. Uma pequena sombra sobre o centro de sua boca cria a impressão de que seu lábio inferior se projeta em direção ao espectador. Seus enormes olhos azuis nos encaram sem acanhamento. A modelo era Jane Morris, esposa do artista William, com quem Rossetti estava tendo o que podemos razoavelmente concluir que seria um caso emocionante. Os críticos se perguntaram o que William Morris poderia pensar de uma obra que mostrava sua esposa pintada por outro homem sob uma luz tão inegavelmente erótica. Menos pessoas pensaram em perguntar como Jane Morris deve ter se sentido ao ver se ilustrando a descrição de Pandora na Teogonia de Hesíodo como Calon Cacon, um belo mal. E ninguém perguntou o que Pandora poderia ter pensado do objeto que estava segurando com tanta força e tanto risco em suas belas mãos. E a Natalie, ela vai seguir detalhando as implicações desse mito e
toda a repercussão que a imagem de mulher vai acabar tendo por causa desse mito e dessa figura, né? Então, nesse início, ela vai descrever este quadro especificamente, que aparece em preto e branco no livro, né? Mas é essa a pintura que ela está se referindo. E é muito importante também que a gente tenha em mente a relação do mito de Pandora com a elaboração do mito de Adão e Eva no jardim, em Gênesis capítulo 3. Se você quer se aprofundar sobre as razões sócio-histórico-políticas por trás de Gênesis capítulo 3, a história da serpente, Eva, Adão e as árvores e o jardim, adquira já o curso Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, em que eu vou explanar toda a simbologia do antigo sudoeste asiático e a mentalidade dos grupos responsáveis pela redação desse texto específico. Então, fica aqui a dica da leitura da semana, né? O jarro de Pandora, por isso não é uma caixa, é um jarro, e agora a gente já sabe que foi Erasmo que mudou na tradução de jarro para caixa, o que vai mudar completamente a facilidade com que esse jarro poderia ter sido quebrado, né, na descrição. É algo muito fácil de acontecer, muito mais fácil do que uma caixa, né? Então, fica aqui a dica da leitura da semana. Pretendo voltar com outra obra dessa autora em breve aqui no canal e nos vemos na próxima quinta-feira. Grande abraço, pessoal.